Antes de começar, não esquece de dar like e virar membro para ajudar o canal aí. Tamo junto. Agora, vamos para o recap. Enquanto a chuva forte cai naquela noite, uma jovem chamada Chang-er chora aos pés de seus pais porque um casamento contra a sua vontade foi arranjado para ela. Ela implora aos seus pais, especialmente ao seu pai, desesperadamente com os olhos cheios de lágrimas, que não quer se casar com a família Yi Yuan. Mansão. Ela nunca conheceu o noivo antes, e também não gosta da família. Seu pai está dividido entre aceitar a ordem da família imperial para casar sua filha, ou atender ao desejo da filha. Todas as tentativas da mãe da garota de persuadir o pai se mostraram fracassar. Chang chora durante a noite, implorando ao pai que procure uma alternativa. Depois de pensar por um momento, sua mãe lembra ao pai que eles têm outra filha vivendo em outro lugar que eles podem punto. Eles fazem planos sobre como convencer as pessoas de sua identidade para que ela se case na mansão Yi Yuan em vez de Chang-er, e isso deixa Chang-er feliz por não ter que ser miserável pelo resto de sua vida. Ken Yun-shi substitui Chang-er no casamento, e ela é transportada para sua nova casa com um comboio de muitos homens e mulheres para auxiliá-la. Dentro da carruagem, ela está vestida com roupas bonitas e o rosto está coberto para que todos não possam vê-la de acordo com o que se diz tradição. Na mansão, Ken Yun-shi é mantida em um quarto para esperar seu marido, e ela fica lá até se cansar. Depois de esperar por muito tempo, Ken Yun-shi entra em pânico com os pensamentos sobre sua nova responsabilidade que veio ao aceitar se casar no lugar de Chang-er, e ela se esconde debaixo da cama. Não. Muito depois, o príncipe Yi Yuan, seu novo marido, entra na sala e declara que não tem intenções de tratá-la como esposa, porque sua esposa legítima sempre será Nan Qingwen. Sem vê-la, ele sai da sala e instrui a serva Suryong a realocar Ken Yun-shi para o pavilhão Qingyue, um lugar que é considerado assombrado por fantasmas. A criada a leva para Qingyue e corre de volta quase imediatamente. O pavilhão está em ruínas e detritos, mas Ken Yun-shi diz a si mesma que já viveu nas montanhas, então ela vai sobreviver. Ela convida seu companheiro, Bolinho de Arroz, da sua caixa para ajudá-la, e a criatura fantasmagórica junta-se a ela para limpar o lugar. Após o trabalho, a dupla ficou com fome, e ela decidiu se disfarçar e roubar da cozinha. No caminho, Yi Yuan está de plantão com seus guardas e ele tenta capturá-la como uma ladra, mas ela luta e escapa dele. Ken Yun-shi passeia pelos jardins do palácio e lamenta que o casamento é uma coisa tortuosa sobre a qual ninguém a avisou. De ser banida para uma casa assombrada a ser tratada como uma ladra porque está tentando conseguir comida à noite, ela se sente sobrecarregada e infeliz, já que está sozinha. Rice Ball aparece ao seu lado e a culpa por deixar sua vida perfeita nas montanhas para tomar o lugar de sua irmã no lugar terrível que agora a está tornando uma pessoa infeliz. Ken Yun-shi está com raiva de Rice Ball. Ele pede que ela escolha uma maneira de ele se redimir, e ela alegremente o instrui a empurrá-la no balanço do palácio. Rice Ball começa a empurrá-la no baloiço, e ela faz barulhos altos por causa da excitação. Um dos príncipes, Yu Ji-mu, ouve o barulho à distância e se pergunta quem poderia ser tão audacioso a ponto de perturbar a paz no palácio usando o baloiço e fazendo barulhos altos. Ele decide investigar a questão e pegar a pessoa em flagrante, e lentamente faz seu caminho até o local. Yu Ji-mu fica chocado e surpreso com a beleza deslumbrante que vê no baloiço, e ele se aproxima dela para uma conversa. Quando Ken Yun-shi o vê, rapidamente se recompõe e pergunta se ele gostaria de se juntar a ela, mas ele recusa. Ela sai do balanço para ir embora, mas ele se apresenta pelo nome e pede que ela faça o mesmo. Ken Yun-shi abre a boca para contar a ele, mas Rice Ball cobre sua boca. Como ele é invisível para Yu Ji-mu, ele não sabe o que está acontecendo. Em vez disso, ela simplesmente se recusa a dar seu nome. E quando ele tenta detê-la, ela o joga no chão. Yu Ji-mu relata ao seu irmão que encontrou uma nova empregada, e Yi Yuan promete enviar todas as novas empregadas para ele. Ken Yun-shi canta no jardim do palácio e um cavalo responde à sua canção. A partir daí, eles se tornam amigos e brincam um com o outro dentro do jardim. Ken Yun-shi dá ao cavalo o nome de Zoe e promete ser sua dona e mantê-lo longe de solidão. Ela retorna ao seu quarto à noite, totalmente exausta de andar com o cavalo e ensinar uma das pessoas no palácio a domá-lo. Ken Yun-shi e Bolinho de Arroz são emboscados por um fantasma de baixo nível chamado Gergelin, mas o punem, e ele se torna o servo de Ken Yun-shi e até vai buscar comida para eles. À noite, ela tem um pesadelo sobre sua tia, Kakshu, estranho, e ela decide visitá-los pela manhã com gergelim e biscoito de arroz como seus companheiros. Ken Yun-shi anda pelo mercado onde vê diferentes mercadorias bonitas em exibição. Todos tentam persuadir as pessoas a comprar o que estão vendendo com a promessa de que tem algo mágico. Significado: enquanto Rice Ball e Sesame Seed acham que é uma manobra para vender os produtos e que Ken Yun-shi não deveria cair nessa, ela ignora os comentários deles e para em cada barraca para comprar o que estão vendendo. A primeira coisa que ela compra é um pote que supostamente é mágico e a protegerá de pessoas más. Ela corre para a barraca e compra o pote. Rice Ball a confronta sobre o pote, e ela lhe diz que está comprando o destino. Apenas mais à frente, eles avistam o vendedor de uma caixa de madeira com a mesma história, e ela compra a caixa também. Rice Ball fica irritado com os gastos ruins e se recusa a falar com Ken Yun-shi porque acha que ela deveria saber melhor. Mas Ken Yun-shi avança feliz com suas mercadorias compradas. Novamente, eles encontram uma mulher vendendo galinhas que afirma que pode perseguir e capturar um ladrão. E Ken Yun-shi compra um assistant. Enquanto eles continuam, descobrem que um grupo de homens está cercando algo, e ela pensa que seja algo mais para comprar, mas descobre que é uma bela dama que todos eles estavam olhando.
Nesse momento, um homem passa pela moça e a empurra para o lado. A serva dela começa a protestar, mas descobre que a bolsa da sua senhora sumiu e começa a gritar. Kian Yun-shi manda sua galinha atrás do ladrão com sua caixa, que surpreendentemente começa a funcionar. Ela diz à moça aflita, Nankin Wen, e a sua serva que ela cuidará disso, e também corre atrás do ladrão. Enquanto isso, Yuan viaja com seu séquito pelo mar, e eles discutem sobre seu inimigo comum, Qian Ocean, que é o pai de Chang'e, e o Dimo lembra-o de que ele é casado com a filha do homem. Mas Yuan retruca que é apenas por desejo de seu pai, e ele planeja vingar o crime de Qian Ocean contra o pai de Nankin Wen. À frente deles, sob a ponte, Yuan nota uma fumaça distinta, como a usada pelo ladrão em sua mansão algumas noites há pouco. Ele rapidamente interrompe sua comitiva e voa sobre a ponte para pegar a pessoa. Desconhecido para ele é Kian Yun-shi. Ele a segura pela garganta e manda ela confessar. Nankin Wen e sua escrava chegam ao local e ela explica que Kian Yun-shi estava tentando salvá-la de um ladrão. Durante a conversa, Kian Yun-shi escapa e Yuan manda pessoas procurarem por ela porque sua fumaça se assemelha à de seu inimigo. Ela prossegue com sua jornada enquanto Nankin Wen segue com Yuan para o templo para rezar por sua doente mãe. Semente de gergelim conta a Kian Yun-shi sobre o melhor restaurante exótico da região e a dona dá a Kian Yun-shi um tratamento especial porque pensa que Kian Yun-shi é um mestre bonito. A dona, Hoyan, oferece a Kian Yun-shi uma sala interna especial para jantar e também lhe oferece uma massagem mágica. Kian Yun-shi desfruta desse tratamento especial, embora Bolinho de Arroz fique zangado por ela estar permitindo que Hoyan tocar nela. Um dos servos corre para o quarto para avisar Hoyan que há um problema, e ela sai para resolvê-lo. Lá fora, ela vê quem é e rapidamente atende ao erro, porque o hóspede começou a criar confusão com seu assistente. Ela o leva para uma sala interna e ele começa a encantá-la com declarações de amor e da veracidade de seus sentimentos por ela. Hoyan fica irritada com essa declaração de amor porque não gosta dele e começa a afastá-lo. Ele se oferece para recitar poesia para ela, mas ela recusa e começa a gritar. Kian Yun-shi termina sua refeição e vai em busca de Hoyan para a massagem prometida. Ela rastreia o som da voz até a sala interna e entra em uma briga com o jovem senhor por causa de Hoyan. Kian Yun-shi bate no jovem senhor enquanto Hoyan se esconde em um canto do quarto. O jovem senhor tenta revidar, mas ele não é páreo para a força de Kian Yun-shi. Kian Yun-shi o espanca e o joga na mesa de jantar e ele cai dolorosamente no chão. O servo dele lança uma faca em Kian Yun-shi, mas ela desvia rapidamente e decide atraí-lo para fora e começa a correr. Mas uma das facas do servo pega na faixa de cabelo de Kian Yun-shi e a remove. Quando ela cai para frente, Yuan e sua comitiva entram no restaurante e ele corre para segurá-la. Lá, ele descobre que ela é uma mulher e insiste que ela deve segui-lo de volta para interrogatório. E o Zimo diz a ele que gostaria de se casar com ela porque foi ela quem viu no jardim do palácio. E eles começam a discutir. O jovem senhor com quem Kian Yun-shi lutou acaba por ser Jun Yi-king, um membro da família de Yuan. Yuan deixa a briga para trás e sai do restaurante, enquanto Zimo leva Kian Yun-shi com ele, mas ela se recusa a casar com ele. Enquanto isso, Yuan inicia um interrogatório para saber se Kian Yun-shi é uma criada do palácio, mas Su Hong lhes diz que ela não é uma criada, mas que se parece com a dama do pavilhão do rei Usar. E o Zimo se distrai porque dois servos vieram apresentar uma refeição especialmente enviada pela princesa Lin Chuang para eles, mas ele os deixa para trás e volta para Kian Yun-shi. Em sua câmara, ele descobre que Kian Yun-shi foi sequestrada, mas o pingente do sequestrador foi deixado para trás. O pingente se assemelha ao de Yuan, e ele o pega para confrontar Yuan com... Yuan caminha com propósito com seu guarda até a mansão de Yuzimo, para ver e confrontar Kian Yun-shi sobre sua identidade. Caminho, ele se lembra das discussões com o pai sobre Qian Ocean e sua desconfiança pelo homem. Ele também recorda todos os seus encontros com Kian Yun-shi e começa a pensar que ela pode ser uma espiã de Qian Ocean. Yuzimo encontra Yuan fora de sua mansão e os dois homens acusam um ao outro de serem enganadores, para que cada um possa manter Kian Yun-shi para si mesmo. Yuzimo acha que Yuan está fingindo, enquanto Yuan pensa que Yuzimo está mentindo sobre um sequestro. Mas Yuzimo apresenta o Customist pingente. Yuan tem o dele e revela que existem apenas dois pingentes, o que significa que Jun Yi-king é o culpado. Kian Yun-shi acorda e se vê em restrições em um lugar desconhecido e Jun Yi-ting vem ao seu encontro. Ele lhe diz que ela foi sequestrada porque os outros lords, Yuan e Yuzimo, estão lutando por ela. E ele gostaria de fazer parte disso. Ele diz a Kian Yun-shi que ela vai querer irritar Yuan severamente como vingança por algo que ele fez. Kian Yun-shi começa a fazer perguntas a ele sobre seu relacionamento incomum com Kian. Ele apresenta um par de brincos raros a Kian Yun-shi, que ela reconhece como sendo de sua mãe, que estava com sua tia Shue para ela, e se pergunta como ele conseguiu. Ele diz a Kian Yun-shi que, se ela ficar com ele, os brincos serão dela, mas ela o morde e se livra das amarras. Nesse momento, a esposa de Jun Yi-king vem furiosa para arrastá-lo do quarto. Yuzimo e Yuan chegam para confrontar Jun Yi-king, mas ele começa a mentir que não está com Kian Yun-shi. Yuzimo joga o pingente para Jun Yi-king e expõe seu plano de tentar implicar Ye. Wang. Ele tenta negar novamente e sua esposa confessa que eles têm Kian Yun-shi.
Todos os 4 entram na casa, mas Kang Yun-shi já escapou com seus brincos. No pavilhão Xingyu, ela se prepara para ir em busca de sua tia Shue, já que seu pai não pôde protegê-la do príncipe herdeiro, Jun e Kim. Kang Yun-shi chega à mansão de seu pai, mas ela percebe que tudo está cheio de guarda-costas, incluindo a entrada dos fundos, então ela não consegue entrar sorrateiramente. Semente de Gergelim se pergunta por que ela vai se infiltrar na casa do pai, mas ela explica que concordou em se casar com Ye-Wang apenas se Chui e Queer forem bem tratados, então ela não pode simplesmente entrar. Bolinho de Arroz descobre um buraco na cerca criado por um cachorro, e eles contrabandeiam Kang Yun-shi entrar pelo buraco na mansão de seu pai. Depois de passar, ela se senta para recuperar o fôlego porque teve que passar à força pelo buraco e um dos servos a ouviu. Ela vê que é Queer, e ambas vão secretamente para o quarto para... Fala. Queer chora enquanto conta tudo o que passaram nas mãos da esposa do pai de Kang Yun-shi e da filha dela na casa. Ela relata que Shui estava com malária e a dona da casa não queria tratar ela. Em vez disso, ela foi mandada embora e nunca mais ouviram falar dela. Kang Yun-shi pede desculpas pelo sofrimento delas e promete conseguir justiça para elas com seu pai, mas descobre que Bai Dengli, o líder do Oeste, visitará seu pai, então ela não pode vê-lo. A senhora da casa vem violentamente arrastar Queer pela orelha para trabalhar e Kang Yun-shi jura ver seu pai e obter justiça. Ela tenta se apresentar aos guardas para que eles a deixem ver seu pai, mas eles discordam porque ela é desconhecida para eles. Ela conta a Sesame Seed que, aos 7 anos, seu pai a enviou para o Montanhas e quando ela vivia na mansão, ninguém cuidava dela, exceto Chui e Queer. Então ela está acostumada a receber. Intimidada. Enquanto ela contempla o que fazer, vê um grupo de empregadas vestidas de forma idêntica indo servir no banquete e tem uma ideia. Ela troca suas roupas com uma delas e se junta a elas para servir. Quando os convidados estavam prontos para serem servidos, a empregada-chefe conduz as outras ao salão de banquetes para servir os convidados. Kang Yun-shi cumpre sua tarefa diligentemente, mas os olhos de Bai Dengli a seguem em todo lugar. Uma jovem empregada derrama sopa na arte perfeitamente construída feita por Fu, que retrata a cidade Kenyuan e a cidade oeste. União. Shanger salva as empregadas do castigo e Bai Dengli implora por elas. Depois de servir, Kang Yun-shi fica zangada porque seu pai não a reconhece. Bai Dengli a procura para conversar, mas ela o ignora e escapa com a ajuda de Race Ball e Sesame. Na mansão de Ye-Wang, um guarda o informa sobre o banquete e Kang Yun-shi's presença e ele decide ir até lá. Kang Yun-shi está irritada porque nada está indo do jeito dela desde sua chegada à mansão do pai. Ela faz uma caminhada nos fundos da casa e tenta planejar seus próximos passos. Enquanto continua a andar, ela vê Chang'e e uma empregada e corre atrás deles para chamar sua atenção, mas colide com Chang'e e ambos queda. A criada de Chang'e ajuda a levantar-se e ela exige um pedido de desculpas de Kang Yun-shi, mas Kang Yun-shi recusa e diz a Chang'e que, como ambas se esbarraram, deveriam ir embora sem discutir. Kang Yun-shi se revela para Chang'e, mas ela permanece desrespeitosa e se recusa a reconhecer Kang Yun-shi como sua irmã. Kang Yun-shi diz que mesmo que ela não mostre respeito como irmã, deve mostrar respeito como Senhora Yu, mas Chang'e se recusa. Em vez disso, ela diz a Kang Yun-shi que contará a Ye-Wang sobre os olhares de Bai Dengli para ela no banquete e afirmará que Kang Yun-shi estava promíscua. Kang Yun-shi a lembra que Chang'e pensa que ele é casado com ela, então contar a ele sobre Bai Dengli só a colocará em problema. Enquanto continuam a discutir, o pai delas e a mãe de Chang'e entram no local e exigem uma explicação. Chang'e corre para os braços da mãe e começa a mentir sobre o que aconteceu, dizendo que foi maltratada. Kang Yun-shi conta a verdade ao pai e se revela. O pai diz a ela que suas ações os colocarão em apuros, mas ela exige tratamento para levar Queer junto e que Ku seja tratado. Chang'e e a mãe negam punir Shui e Queer, e eles tentam convencer Ken Jilton de que Kang Yun-shi está mentindo. Eles começam a abusar da mãe de Kang Yun-shi e ela tenta defendê-la, o que lhe rende um castigo do pai, que instrui seus guardas a açoitá-la até que ela perceba seu erro. Chang'e diz aos guardas para usarem toda a sua força para bater em Kang Yun-shi, enquanto ela continua a fingir lágrimas ao lado de sua mãe. Quando a punição estava prestes a começar, Ye-Wang chega com sua comitiva. Ele diz ao seu guarda para não agir porque só passou para pegar seu... Senhora, os guardas na mansão Ken tentam anunciar sua presença, mas ele recusa. Ken Jilton e sua família ficam surpresos ao vê-lo e começam a se referir a Kang Yun-shi como Chang'e. Kang Yun-shi age sozinha, mas aproveita a oportunidade para forçar seu pai a libertar Queer e encontrar Shui. Ye-Wang leva Kang Yun-shi com que ele ouviu sobre o banquete e os convidados do Oeste. Ye-Wang dá a ordem de que não deve ser incomodado durante suas horas de trabalho. Então os guardas receberam a tarefa de guardar as portas diligentemente. Beleza. Mastigar, uma das concubinas que se proclama como a mais favorecida, tenta passar pelos guardas e ver Ye-Wang. O guarda implora para ela não causar problemas para ele porque recebeu ordens estritas para não deixar ninguém perturbar Ye-Wang. Ye-Wang sai para viajar em uma missão oficial, e Beauty tenta segui-lo, mas ele a recusa e a manda de volta, porque está indo para uma missão oficial. Ela fica chateada e suas criadas entram no quarto para animá-la. Elas sugerem que Kang Yun-shi pode ser a razão pela qual Ye-Wang não está mais dando atenção a ela, e ela promete lidar com isso. Kang Yun-shi e Queer brincam juntas na água, e ela tece uma flor para o cabelo de Queer. Beauty. Chill, enquanto passeia, decide espionar Kang Yun-shi e a água espirra nela.
Ela diz a Qian Yunshi que criadas não devem usar flores e que ela iria punir Queer porque Yuan a deixou encarregada. Ela pede a sua criada para dar uma bofetada. Queer mais gergelim e bolinho de arroz manipulam a mão da criada e, em vez disso, Beauty Chill sente o tapa no rosto. Qian Yunshi diz a Beauty Chill que as regras foram cumpridas, então ela se retirará. Yuan conclui sua reunião oficial e discute com o General Xuan como proteger a cidade do oeste. Eles voltam para a mansão para encontrar a discussão de Beauty Chill com Qian. Yunshi, Beleza Chill e suas criadas cumprimentam respeitosamente Yuan e General Xuan, mas Qian Yunshi não diz nada a eles. Yuan pergunta o que aconteceu e Beleza Chill e suas criadas deram uma descrição exagerada. Relato do que aconteceu com Qian Yunshi e Queer. Ela conta a Yuan que Qian Yunshi usa alguma forma de feitiçaria na mansão. Yuan instrui uma das criadas a dar 30 tapas em Queer e Qian Yunshi pula na frente dela para defendê-la. Yuan fica irritado que Qian Yunshi desafiou sua autoridade e instrui os guardas a trancá-la no depósito por 3 dias. Beauty Chill finge humildade diante de Yuan, o que faz General Xuan elogiá-la como uma boa dama. No armazém, Queer implora a Qian Yunshi para evitar brigas, e semente de gergelim e bolinho de arroz trazem-lhes comida. Eles dizem a ela que Yuan tem um poder que os enfraquece quando ele está por perto e ela promete resolver isso quando sair. Enquanto isso, nos aposentos de Yuan, ele envia seu guarda para investigar Qian Yunshi secretamente. Qian Yunshi dorme no chão frio do depósito e sonha com sua vida nas montanhas. Um homem estranho lhe apresenta uma coroa feita de flores para seu aniversário que ela adora. Ela se vira para mostrar sua apreciação ao jovem, e ele prende seu olhar por um momento antes de lhe dizer que aquelas flores não podem ser encontradas nas montanhas onde ela está vivendo, o que significa que elas são especial. Este é o momento em que Qian Yunshi acorda ao ouvir várias criadas chutando a porta do depósito e entrar. Qian Yunshi se pergunta o que estava acontecendo, mas em sua confusão, ela implora para não machucarem Queer. A chefe das empregadas diz que elas estão apenas seguindo ordens, mas não vão machucar Queer e começam a preparar e vestir Qian Yunshi. Ela luta com elas até que terminam, e é levada para uma carruagem com Yuan esperando para ela. Ela continua a questionar o que estava acontecendo, mas ele não diz nada. Enquanto isso, em outra parte da mansão, General Sun, Princesa Lan Xuang e Yu Zimo estão esperando a chegada de Yuan. Yu Zimo está chateado que Yuan está com Qian Yunshi após prometê-la a ele, mas o General Xuan relembra que o imperador arranjou o casamento formal entre eles. Yuan chega e Lan Xuang se apressa até ele para uma conversa. Todos se acomodam à mesa para o chá, e a princípio Lan Xuang pensa que Qian Yunshi é a concubina favorita de Yuan, mas depois descobre que Qian Yunshi é supostamente Shang Er, a esposa. Qian Yunshi cumprimenta Lan Xuang gentilmente, e todos aproveitaram o chá, embora Yu Zimo ainda lamente em segredo sobre o casamento formal entre Qian Yunshi e Yi. Wang. Um servo informa Lan Xuang que o banquete está pronto e ela lhe diz para garantir que todos se divirtam ao máximo. Qian Yunshi pergunta sobre o que é o banquete e, pela primeira vez, descobre que está vestida elegantemente e permitida a sentar-se com Yuan porque é o aniversário de Lan Xuang. Rapidamente, ela se desculpa da mesa e vai para o jardim de flores. Ela encontra um fantasma de baixo nível, que é uma fada das flores, nos jardins e pediu-lhes uma coroa de flores. Com algumas das flores mais raras, a fada das flores faz sua coroa e ela se junta a Yuan e sua comitiva para o banquete. Yuan vê Bai Jingli e Qian Jiuton juntos e os observa atentamente. No minucioso banquete, todos, exceto Qian Yunshi, oferecem um presente significativo a Lan Xuang, mas isso logo se torna entediante para ela porque tem inclinação política para ganhar favores de seu pai. No final da entrega de presentes, a mãe de Shang Er desafia publicamente Qian Yunshi por não dar um presente à princesa. Mais cedo, o primeiro-ministro Qian Jiuton e Bai Jingli realizaram uma reunião secreta para discutir sua estratégia para dominar o imperador. Qian Jiuton diz a Bai Jingli para preparar os exércitos e que ele procuraria uma maneira de convencer o rei a abrir as fronteiras. Dessa forma, os soldados não ficariam de guarda. Bai Jingli atacaria de fora e ele atacaria de... Enquanto isso, no banquete, Lady Chuan, a mãe de Shang Er, ainda está insistindo em um presente para a princesa de Qian Yunshi. Ela diz a ela que perdeu suas maneiras e toda forma de moral, por isso não trouxe um presente. O pai dela também se junta para censurá-la, e o imperador se interessou pela discussão. Qian Yunshi diz a eles que tem um presente para a princesa, que todos estão interessados em ver. Yuan tenta resgatar Qian Yunshi, mas sua avó o repreende por seu comportamento. Lan Chang acha que não é grande coisa, mas todos os outros parecem levar para o lado pessoal. Qian Yunshi oferece-lhes uma coroa de flores, mas sua família reclama que o presente é muito simples, o que busca humilhar o imperador, mas a avó de Lan Chang a reconhece como uma flor rara que cresce uma vez a cada 300 anos, e todos ficam satisfeitos com o presente. O imperador declara que o banquete deve continuar e pergunta a Bai Gengle se ele gosta da comida. Ele aproveita a oportunidade para dizer ao imperador que alguns dos produtos que foram servidos não estão frescos, sugerindo abrir as fronteiras para deixá-los entrar frescos. O general Xuan se levanta para recusar, mas Kenan Yotan apoia Bai Gengle. O imperador começa a ver do ponto de vista deles e diz que após o banquete discutirá os detalhes em sua casa. Bai Gengle oferece fornecer cavalos fortes do ocidente para facilitar o processo de comércio e garantir que sua coexistência pacífica continue.
Yi Wang se aproxima e informa seu pai que está treinando um cavalo de uma raça melhor do que os treinados no Wiki Oeste. Ele propõe organizar uma corrida de cavalos e Lan Shan concorda porque será divertido assistir. Yi Wang propõe que Qian Yunxi enfrente Bai Gengle na competição. Bai Gengle e Qian Ayotan percebem que seu plano está com problemas, mas Bai Gengle sinaliza secretamente seu pessoas, e eles usam magia para fazer chover. A chuva interrompe o banquete e a corrida, e Qian Ayotan sugere que continuem a reunião de negócios em sua casa. Mas Qian Yunxi pede alguns itens aos servos para resolver a situação da chuva. Yi Wang entende o que ela quer fazer, mas não os outros no banquete. Ele orienta as empregadas sobre como obter os outros itens que ela solicitou e ela começa a trabalhar. Qian Yunxi amarra os pilares com os longos linhos vermelhos que recebeu, fixados por algumas pedras, enquanto todos a observam com fascinação. Yi Won a apoia, e juntos eles pulam de uma coluna para outra para segurar os tecidos. Depois, Qian Yunxi adiciona alguns tapetes ao lado, o que ajuda a permitir que a chuva escorra para o lado. Todos falam sobre ela e a enchem de elogios, e o imperador declara que o banquete deve... Continua. Bai Gengle vem falar com ela e diz que não sabia que ela tinha habilidades em artes marciais. Antes que ela possa responder, Yi Wang a pega nos braços para o quarto para trocar o vestido molhado dela. Ela protesta no caminho, mas ele não a soltou. Depois de trocar de vestido, ela se junta novamente ao banquete e o imperador pede que ela exija qualquer coisa dele. Ela respeitosamente diz que não tem nada a pedir, e ele diz para ela pedir o que quiser. Após o banquete, o pai dela passa ao seu lado e a ameaça secretamente com sua tia. Shu, Yi Won a chama, e Lan Shan vem presentear Qian Yunxi com sua posse mais valiosa como agradecimento pela coroa de flores e por ajudar sua festa a continuar. Yi Wang e Qian Yunxi chegam à sua carruagem para ir para casa, mas encontram Nan. Qingwen. Ela agradece a Qian Yunxi por ajudá-la a recuperar sua bolsa, mas Yi Wang diz a ela que os dias de Qian Yunxi de se vestir como homem acabaram. Qian Yunxi observa que Nan Qingwen está doente porque um espírito maligno possuiu o pingente de seu pai, afetando o corpo. Nan Qingwen tenta descartar a preocupação de Yi Wang sobre sua saúde, dizendo que está tomando medicação. Qian Yunxi tem uma maneira de ameaçar a doença e extrair o espírito maligno do pingente, mas não quer destruir o pingente, pois é valioso para Nan Qingwen. Ela diz que irá suprimir o veneno e tratá-la. Mais tarde, no caminho para casa, Yi Wang diz a ela para parar de fingir porque o pai dela é o motivo pelo qual o pai de Nan Qingwen está morto. Ela repreende Yi Wang e diz a ele que ela não é o pai dela. De volta para casa, Yi Wang a leva de volta para o pavilhão Qingyu, onde ela passa o tempo com Queer, e mais tarde naquela noite, Yi Wang vai lá para escutar. Qian Yunxi e Queer estão fora da varanda de Qingyu relaxando quando uma das criadas da mansão principal vem entregar uma mensagem de Yi Wang. Ela informa Qian Yunxi que Yi Wang ordenou sua presença no salão Cheng de onde ele reside. Qian Yunxi se pergunta por que ele a quer lá e se recusa a ir, mas Rice Ball implora por um favor. Após muita persuasão de Rice Ball e Queer, Qian Yunxi concorda em ir. No salão Cheng, a criada informa que Yi Wang ordenou que as arrumações diárias do lugar fossem deixadas a cargo dela. Qian Yunxi é encarregada de cortar lenha e encher o barril de água do local, mas ela recusa. Ela pergunta à criada se há falta de pessoal na mansão e se as tarefas agora estão sendo atribuídas a ela, mas a criada diz-lhe que está apenas seguindo as ordens de seu senhor. Qian Yunxi se vira para ir confrontar Yi Wang, mas Queer a impede e começa a implorar apaixonadamente que prefere fazer as tarefas em nome de Qian Yunxi a deixá-la se meter em problemas com Yi Wang. Qian Yunxi aceita a sugestão de Queer, mas elas dividem as tarefas. Qian Yunxi corta um galho de bambu e o conecta do poço ao tanque de água para enchê-lo diretamente, em vez de fazer longas viagens de um ponto a outro, e elas começam a tarefa. Uma das criadas apressa-se a informar Beauty Chu que está realizando uma reunião de fofocas com outras concubinas, e ela lhes diz para segui-la para assistir a Qian Yunxi. Trabalho. Quando vê Qian Yunxi, começa a zombar dela, e diz a Qian Yunxi que ela não tem o direito de cortar o bambu porque está sob seu controle. Yi Wang chega durante a discussão e a resolve. Ele ordena que Qian Yunxi fique encarregada da organização no salão dele, já que ela não quer fazer isso, e ele promete puni-la se desobedecer. No dia seguinte, Qian Yunxi o ajuda a se preparar, e ele ordena que ela limpe o pátio. Lá, ela faz amizade com o espírito da árvore, e a fada das flores vem visitar elas. O espírito da árvore desperta a árvore de ginkgo no pavilhão Qingyu, que estava seca há muitos anos, e ela floresce. As empregadas relatam essa visão estranha para a beleza. Ela mastiga e jura expor os poderes de Qian Yunxi. Enquanto isso, o informante de Yi Wang volta com a notícia de que Qian Ayotan tem uma segunda filha que foi banida porque disseram que ela traz má sorte, e ele é enviado de volta para mais investigação, pois é óbvio que Qian Ayotan mentiu para a família real. Bola de arroz e sementes de gergelim observaram que sempre que Yi Wang está por perto, elas sempre perdem a força e ficam fracas. Bola de arroz implora a Qian Yunxi para procurar um objeto no corpo de Yi Wang que é responsável por isso. Qian Yunxi procura o objeto durante sua tarefas. Ela verifica da sala de estar dele até as prateleiras e armários, mas não encontra nada. Ela pula na cama dele e começa a procurar, e ele entra nesse momento. Ele sussurra para ela, perguntando o que ela está fazendo na cama dele. Qian Yunxi começa a corar, e ela diz a ele que está arrumando a cama.
ela é salva do constrangimento por uma criada que anuncia que a comida está pronta. À mesa, Ye-Wang lança olhares para ela enquanto ela desfruta da comida e a elogia, e ele começa a alimentá-la. Mais tarde, enquanto ele estava lendo, Ken Yun-Shi começou a procurar o objeto novamente. Ela decide que, já que não está em nenhum lugar da casa dele, o objeto está no corpo dele. Ela traz chá para ele, mas cai com o chá no caminho para entregá-lo. Ele deixa seu livro e vai até onde ela está. Ele beija Ken Yun-Shi, mas ela luta contra o aperto dele. Com lágrimas, ela corre para seu pavilhão e envia uma mensagem nos dias seguintes dizendo que está doente e incapaz de visitar Cheongji Hall. Durante esse tempo, ela sai para caçar tesouros com Qui e Gergelin, e Ye-Wang vem. Lado. Quando ela o vê, ela cai da árvore, mas ele a salva. Ken Yun-Shi se recupera da queda e rapidamente se afasta de Ye-Wang. Aperto. Dentro da casa, Ye-Wang a desafia por mentir para se afastar de sua obrigação, mas ela disse a ele que só agora se recuperou e decidiu sair. Ye-Wang ordena que ela seque seu corpo, mas ela se recusa. Ele a prende com os braços e tenta beijá-la novamente, mas ela o empurra e o avisa para nunca mais chegar perto dela, já que eles não gostam um do outro. Ye-Wang tenta impedi-la de se afastar, mas ela lhe dá um tapa e começa a gritar. Ye-Wang volta para seu quarto com raiva, e seu servo lhe traz notícias sobre investigação. Ele confirma que a pessoa prometida a ele é Chang'e, e a pessoa com quem casou é a filha que foi banida em sua juventude e chamada de A Estrela da Destruição. Ye-Wang agradece ao seu servo e promete lidar com o primeiro-ministro por mentir ao seu superior. Ele visita Ken Yun-Shi novamente e encontra Yuze. Moali. Ken Yun-Shi tenta ir embora, mas ele a chama pelo nome. Ken Yun-Shi tenta se convencer de que deve ter ouvido errado e continua andando, mas Ye-Wang repete que seu nome não é Chang'e e que ela é a filha vista como um infortúnio e abandonada pela própria família, e seu verdadeiro nome é Ken Yun-Shi. Wang pergunta a ela se está tudo bem chamá-la pelo nome verdadeiro, mas ela tenta negar. Ela finge estar brava e diz a ele que precisa descansar, mas Ye-Wang não a deixou ir. Em vez disso, ele diz a ela que tem provas, e quando puder apresentá-las, ele relatará ao imperador seu pai. Ken Yun-Shi desafia-o e diz que ele não vai denunciá-la. Ye-Wang faz um acordo com ela para visitar o Salão Chong de todas as noites e servi-lo de boa vontade. Ken Yun-Shi fica desconfiada, porque não acha que ele vai dar-lhe apenas essa condição fácil, mas Ye-Wang diz que a condição é fácil o suficiente para que ambos aceitem. De volta ao pavilhão King Yue, Ken Yun-Shi expressa sua raiva por ter sido feita serva de Rice Ball e, estranho, mas ela sabe que deve cumprir a condição para manter o segredo de sua família. No dia seguinte, ela retoma seu dever no salão Chongde, e a empregada implora para que ela limpe os vasos inestimáveis de Ye-Wang com cuidado, mas ela os quebra. Ao contrário do que deseja, Ye-Wang não fica bravo. Ela deixa o Ryu levar suas roupas embora, mas ele apenas pede para que sejam substituídas, e ela queima o cozinha. Ye-Wang diz à criada que outra cozinha pode ser reconstruída desde que sua amada Ken Yun-Shi não se machuque. Ken Yun-Shi fica frustrada porque suas ações não o afetam, mas ele decide jogar com ela. Jogos. Uma noite ele pede para ela acompanhá-lo a um jantar oficial para moer tinta para seus inscritos, e ela o seguiu. Relutantemente. Depois de moer a tinta, ela tenta sair, mas ele a manda sentar-se no canto. Ken Yun-Shi brinca sozinha até adormecer e ele a leva para a cama. Depois de cuidadosamente colocá-la para dormir em seu quarto, ele decide sair, mas ela o puxa em seu sono, e ele a observa falar enquanto dorme. De manhã, Ken Yun-Shi sai da cama apressada e horrorizada ao descobrir que dormiram na mesma cama. No caminho, ela encontra um demônio e o confronta. O demônio começa a atacá-la, e Ye-Wang recebe seu primeiro ataque nela. Ye-Wang coloca-o de lado para lutar contra o demônio, mas ele lança outro feitiço em Ye-Wang, e ela corre para interceptá-lo. Um anel mágico de polegar aparece no dedo de Ye-Wang com um brilho poderoso, e começou a lutar contra o demônio que os estava atacando. Logo, o demônio não consegue revidar e foge apressadamente do ataque do polegar. Anel. Ye-Wang pergunta a Shin Yun-Chi, que está agarrada a ele com força, se ela está ferida, e ela responde que não. Mas o espinho de madeira do ataque do demônio, que está preso ao seu peito, está sangrando e ele começa a tossir violentamente. Ye-Wang fica fraco e ele cai no chão. No pavilhão King Yue, semente de gergelim e bola de arroz veem um relâmpago, e eles imediatamente correm para procurar Ken Yun-Shi. Eles a encontram na varanda com Ye-Wang, e ela implora que a ajudem a carregar Ye-Wang para seu quarto. No quarto dele, eles o colocam deitado, e Ken Yun-Shi pensa em como tratar o ferimento. Ela procura a melhor forma de remover o espinho, mas não encontra nenhuma. Nesse momento, o deus Ginkgo aparece e a ajuda a remover o espinho do peito de Ye-Wang, deixando para trás um comum ferimento. Ele lhe dá um óleo especial preparado por ele para tratar o ferimento e fazer a cicatriz desaparecer. A flor fada e o espírito da árvore também aparecem para apoiá-los. E quando Ye-Wang acorda, ele identifica todos eles e pergunta a Ken Yun-Shi quem eles foram. O padrinho da árvore Ginkgo explica que o encantamento de Ye-Wang foi quebrado, e é por isso que ele agora tem habilidades psíquicas para vê-los, e seu anel mágico aparece sempre que ele está em perigo para salvá-lo. Ken Yun-Shi diz a ele que foi por causa de suas habilidades psíquicas que ela foi banida para as montanhas, e ela apresenta seus amigos espirituais a ele. Ela cuida de Ye-Wang todos os dias durante sua recuperação, cozinhando sua comida, alimentando-o e cuidando dele. Ye-Wang gosta da atenção que Ken Yun-Shi lhe dá, e ela se sente especialmente culpada já que ele se feriu por causa dela. Uma noite, ele faz com que ela passe a noite em seu quarto e na
De manhã, Beauty entra no quarto dele quando ouviu que ele estava ferido, mesmo após instruções especiais de Sarong de que ele pediu para não ser incomodado. Ken Yun-shi atende a porta, e quando vê que era Beauty, se desculpa. Ye-Wang manda Beauty voltar e pede por Ken Yun-shi, mas Sarong informa que ela foi descansar, já que Beauty se ofereceu para cuidar dele. No quarto dela, Beauty está triste porque não tem mais a atenção de Ye-Wang, e a empregada tenta animá-la. Ela informa que o mestre taoísta que elas estavam esperando está por perto, e Beauty pede... Ela reúne suas empregadas e concubinas para invadir o pavilhão King Yue com ela. Ela ordena que suas empregadas imobilizem e batam em Queer várias vezes, enquanto aguardam a chegada do sacerdote taoísta. Beauty expressa seu descontentamento ao discípulo do mestre taoísta pelo atraso de seu mestre. Pouco depois, o velho mestre taoísta voa para o pavilhão King Yue e pede desculpas por seu atraso. Após realizar alguns rituais, ele declara que há demônios no local e que são necessários rituais de purificação. Então ela o autoriza. Queer protesta e tenta dizer-lhe que ele deve estar enganado, mas isso só lhe rende mais tapas. Semente de Gergelin chega para ver que Queer está sendo mantida contra a vontade, e ele começa a lutar contra eles. Ele dá tapas nas criadas que seguram Queer, e cada uma delas recuar. Beauty corre para o padre taoísta em busca de segurança, e Sesame Seed começou a lutar contra o padre. O padre começou a lançar um feitiço para cercar o local, que prenderá qualquer demônio ou fantasma que tentar se aproximar, e ele instrui seu servo a lutar contra Sesame Seed. Sesame Seed e o servo lutam ao redor do pavilhão, enquanto o padre continua o sacrifício. Seu poder logo começa a diminuir e ele cai fraco em frente a Ken Yun-shi. Enquanto isso, Ken Yun-shi retorna ao pavilhão vindo da mansão Chongji, já que Ye-Wang não está por perto para enfrentar o caos. Ela carrega Sesame Seed em seu braço e dá um tapa em cada criada que restringe Queer. Corpo-Tio começou a insultá-la, mas Ken Yun-shi a esbofeteia várias vezes por destruir seu pavilhão antes de enfrentar o mestre taoísta. Ken Yun-shi começa a destruir os feitiços que o mestre taoísta fez ao redor de seu pavilhão e ele fica impressionado com seus poderes. Ela se volta para ele e começa a devolver os feitiços, mas ele tenta um feitiço contra ela. Por estar impressionado com ela, ele estava disposto a aceitá-la como discípula, mas ela tem atitude. Sarong informa a Ye-Wang que Ken Yun-shi está em perigo, e ele corre para o pavilhão King Yue com sua espada. Ele manda o mestre taoísta embora e promete matar qualquer homem que se aproxime de Ken Yun-shi novamente. Beauty tenta começar sua atitude falsa, mas ele a interrompe e a manda embora junto com suas colegas fofoqueiras, prometendo matá-la se ela se aproximar de King. Novamente. Ken Yun-shi leva semente de Gergelin e Queer para tratamento do avô da árvore Ginkgo e ele os cura. Ye-Wang a leva para seu quarto e ele promete sempre protegê-la. De manhã ele começou a organizar sua mudança para o pavilhão King Yue com Ken Yun-shi, o que a deixa sem palavras. Enquanto isso, o demônio maligno que os atacou antes retorna ao seu mestre para relatar que encontrou o polegar. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!